Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante e ele precisa sim ser pautado e lembrado, que é como lidar com a morte. Estamos aqui com a Letícia Bissani, que é psicóloga, e com a Justina Inês da Linha, que é advogada e professora universitária. Então, e também vai ter muita música boa para deixar o nosso papo mais leve com Fabiano Dias. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. É um homem da verdade, é o requisito básico da personalidade. Não importa a idade, a cidade ou a nação. Respeito é herança da civilização. A taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar aquela dívida de uns anos atrás. Está bem viva, você não lembra mais. Bom dia, meninas. Bom dia, Fabiano. Muito obrigada. E eu já estendo meu bom dia às gurias que estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E nessa manhã com um papo que ele é bem importante. Eu diria que a gente fala que todos os papos são sempre muito especiais e tudo mais. Só que a gente, por vezes, tenta fugir da questão da morte. Então, nessa manhã, a gente vai estar falando de uma forma leve, mas que possa ter um bom entendimento para quem está em casa e também abrir, talvez, ideias e dizer: é importante pensar nisso. Será que posso estar agindo de tal forma? Ou mesmo quando eu estou vivendo um luto, como ele pode ser talvez de uma forma um pouco mais leve? Mas antes disso, eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, uma loja linda com móveis e decorações para a tua casa. Então, passa na Objetivo. O RP Mercados, no bairro São Cristóvão, sempre com horários especiais para te atender, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. Alprana Energia Vital, um centro de terapias lá em Veranópolis, que tem muitas terapias para levar para a tua vida e deixar ela muito mais leve. A Lojas Beneduzzi, sempre me vestindo de felicidade. Eu digo que eu visto felicidade todo dia aqui por estar vestindo Beneduzzi. A Kiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior Cruzeiro do Sul, além de reforço escolar. E a Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença, e faz mesmo. Então, pessoal, vamos agora, agradecendo aos nossos patrocinadores, vamos iniciar o nosso papo. Gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa, para que a gente possa iniciar de uma forma bem leve, tranquila, que o pessoal conheça vocês. Letícia, bom dia. Bom dia. Agradeço pelo convite para estar aqui hoje, né, para falar desse assunto tão importante, né, que, enfim, em meio do que a gente está passando também da pandemia, né, se faz importante pensar sobre a morte, né. Então, eu sou Letícia Bissani, sou psicóloga clínica, já atuo há 9 anos aqui na cidade e trabalho na Clínica Revitali, né. Os meus atendimentos hoje, então, eles são com a linha cognitivo-comportamental e eu atendo basicamente, assim, crianças e adolescentes, que é a minha ênfase maior, né? Mas outros pacientes, enfim, mais velhos, também a gente tem, né, essa abertura, mas o meu foco de atendimento são com os pequenininhos, né? Tá certo, maravilha, Letícia. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigada. Justina, seja muito bem-vinda. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É muito interessante discutirmos um tema que é sempre um tema penoso em todas as áreas e no direito não pode deixar de ser diferente, né? Eu sou advogada, são 25 anos trabalhando na área do direito, professora universitária, e tenho o meu foco é direito civil,
direito processual civil, então nós tratamos muito desta área do direito das sucessões, e que é um tema hoje recorrente em função desse novo cenário mundial, né? E não podia ser diferente aqui na nossa região também, que a Covid e a morte, né? Essa morte inesperada. Com certeza, com certeza. E ter esse entendimento que sim, hoje estamos bem, estamos aqui tranquilos e daqui um pouco ninguém sabe. Claro que toda vez que nós falamos, eu falo por mim, vamos falar da morte, eu sei que é para daqui muito tempo. A gente sempre pensa assim, eu sei que vai demorar, porque a gente espera envelhecer, a gente espera ter muito tempo de vida para poder aproveitar. Por vezes não é assim, e a gente precisa compreender as leis desse universo, mas temos a questão de sim, e se a gente perder alguém? Então, eu gostaria inclusive de mandar um abraço para o Bula, da funerária Deck Giovanni, que ele ia estar aqui conosco nessa manhã, também para falar um pouquinho sobre toda a questão dos rituais de passagem, como se vivem, como se recebe as famílias. Infelizmente, pelo fato do trabalho, que também não tem hora marcada, ele precisou estar fazendo atendimento. Então, pessoal, um abraço ao Bula também, que estaria aqui presente. Mas pensando em todo esse ritual de passagem e pensando que sim, a gente, inclusive nesse momento, não se tem isso, Letícia. A gente acaba, por vezes, recebendo o nosso ente numa situação que a gente não pode vê-lo, a gente não tem como materializar a morte realmente, e a gente acaba entrando nessa questão do luto, e eu digo, por vezes dessa forma, ou mesmo, ninguém quer perder alguém querido. Então, como a gente pode ver o luto, Letícia? Sim. O luto, normalmente, ele é entendido, né, como os sentimentos que a gente tem de vazio, de perda, enfim, sempre depois da morte, enfim, ou de uma perda importante que a pessoa tenha, né? Hoje a gente enxerga o luto realmente de uma forma bem diferente, bem como tu comentou, né? Muitas pessoas perdem familiares pelo Covid, não tem, né, todo o ritual que a gente tinha, né, do velório, do poder ficar junto, do poder fazer suas orações, enfim, e isso é muito importante. Então, hoje se perdeu um pouquinho, né, toda essa questão do ritual principal que a gente tinha, que é realmente de poder visualizar a pessoa ali no caixão, né? Ou, enfim, no término no hospital e tudo mais. Então, dificultou um pouquinho todo o processo de luto que a pessoa passa, né? Muitas pessoas hoje nos atendimentos enxergam isso realmente de forma bem diferente, porque não conseguiram, né, materializar realmente a perda da pessoa, né? Então, dificultou um pouquinho todo esse processo, né? Mas, como a gente comentou também, já faz 1 ano e meio, né, que a gente está nessa nova realidade. Então, a gente precisou reinventar também as formas de ajudar as pessoas com o luto, né? De poder entender de um jeito diferente, ou que outros rituais que a gente pode fazer frente à morte, né, para a pessoa aliviar um pouquinho o sentimento e poder realmente entender, né, que é um processo de passagem que a gente vai precisar, né, enfim, aliviar o sentimento e ficar um pouquinho melhor sobre essa perda, né? Pois é, e quando nós temos a questão dessa perda, e como a gente pode dizer sobre a durabilidade de um luto. Eu gostaria algo que seja saudável, que a gente possa dizer assim, não, realmente uma pessoa quando muito tocada, ela pode estar em luto durante tanto tempo. Existe essa questão de dizer sim, existe o tempo do luto? Essa é uma pergunta que normalmente a gente recebe muito no consultório, né? As pessoas chegam querendo saber quanto tempo elas vão demorar para ficar bem, né? E, infelizmente, a gente não tem uma resposta, né, para essa questão, porque o luto ele é muito individual, cada pessoa ela vai ter o seu ritmo, vai ter o seu tempo para conseguir processar essa perda, né? Teoricamente, o que os livros nos trazem, né, que de 3 meses a 1 ano, assim, seria um luto saudável, né? Da pessoa sofrer, passar por todos os sentimentos que precisam, mas tem pessoas que muito antes vão conseguir reativar a vida, voltar à rotina delas, voltar ao trabalho, tanto quanto outras pessoas vão demorar, às vezes, anos para conseguir retomar a vida que elas tinham antes de perder essa pessoa, né? Então, tudo vai depender de como a pessoa realmente se permitir a passar pelos sentimentos, né? Se permitir sofrer, se permitir chorar quando precisa, fazer o ritual se tem a necessidade de ir no cemitério, ou de, enfim, fazer as suas orações, participar da parte espiritual também, né? Então, tudo depende de como a pessoa se permite vivenciar tudo isso, né? No tempo de cada um mesmo. Com certeza. E aqui a gente fala justamente da questão do luto e tem essa compreensão que ela é bacana
por a gente saber que sim, você não é o único, se está realmente, se perdeu alguém, se está triste, se vê que parece que não tem saída. Graças a Deus, hoje nós temos profissionais, sempre tivemos profissionais. O que a gente fala é que hoje parece que está tudo mais acessível, mais tranquilo. A gente sabe que fazer uma visita ao psicólogo é algo natural. Sim, Que antigamente, meu Deus, se alguém souber que eu estou indo para um psicólogo, para um psiquiatra, então acaba sendo uma situação. E é bacana a gente ter esse entendimento, e com o auxílio de profissionais as coisas se tornam mais tranquilas. E agora a gente vai para o outro lado, que é o aspecto jurídico da morte, que antes, como eu falei, eu penso na minha morte para daqui muito tempo. E a gente acaba, por vezes, não nos organizando para que se ela aconteça. E a gente se depara com várias situações que as pessoas dizem, não, como é só para mais adiante, né? Porque a gente espera envelhecer, a gente espera, enfim, para ter um sinal que a morte venha, e a gente acaba não nos preocupando com isso. E se ela vier e as coisas não estiverem organizadas, talvez tudo que tu quis segurar é ali que tu pode estar começando a perder. E como é que a gente pode ver isso, Justina? Exatamente. O ser humano busca a imortalidade, né? Os tratamentos, prolongar a vida. Então, nós sempre imaginamos na morte num futuro muito distante. E a ideia de morrer é algo muito complexo, sair deste mundo, afinal, principalmente a nossa região é muito trabalhadora, as pessoas trabalham muito, as pessoas se apegam também bastante aos bens materiais e elas acumulam e buscam para deixar para os seus. Só que deixar para os seus é uma coisa muito distante na concepção da pessoa. E realmente nós estamos vivendo um momento em que nós não precisa envelhecer, infelizmente, para morrer, né? Então as pessoas começam e têm a necessidade de começar a pensar na morte como algo realmente presente, porque nós deixamos sempre ela para o momento posterior. Quando numa reunião de família, a família está reunida, se alguém falar, mas quando morrer, acabou o assunto, porque é uma coisa muito delicada, as pessoas não gostam de falar sobre isso. Mas, infelizmente, ela é uma realidade. Então, nós temos os 3 estágios, na verdade, que o primeiro é aquele atendimento do bula, que infelizmente é a morte, né, materializada e todos os procedimentos. A questão do luto, nós temos um lado prático da morte. Nós temos que resolver questões afetas ao patrimônio da pessoa que morreu. Tecnicamente, nós chamamos o morto de decujus, né? Essa pessoa que veio a morrer, e aí nós vamos ter todo um desdobramento jurídico dessa situação. Então, nós temos no direito civil um ramo que chama direito das sucessões, que é exatamente no sentido de suceder. Suceder é estar no lugar de outrem, mas no caso aqui é suceder em função de morte. Por isso a palavra herança. Herança, ela é ligada à morte. Por isso não existe herança de pessoa viva. Aquilo que a gente ouve na televisão, adianta a minha herança. Isso não existe, porque herança é pós-mortem. E nós temos também o direito das coisas, porque é o lado patrimonial. O patrimônio e como está. Então, por isso nós precisamos de alguns procedimentos técnicos para conseguir verificar quem era o morto, qual era a sua situação jurídica, se ele era solteiro, se ele era casado, se ele vivia em união estável, se ele tem descendentes, enfim. Depois relacionar o patrimônio para depois fazer a divisão. E isso tem um tempo que o nosso Código de Processo Civil dá 2 meses, a ideia, 60 dias, 2 meses, totalizando, terminando no prazo máximo de 12 meses, que em via de regra é difícil de cumprir em face de todos os procedimentos técnicos. Com certeza. E, Justina, quando a gente pensa que alguém, ela se preocupa, ela literalmente, ela diz, não, eu sei que a qualquer momento pode acontecer, pode ser que não seja agora e pode ser que seja, mas enfim, a pessoa ela começa a ter a consciência, porque eu digo, um papo que nem hoje, nessa manhã, a gente acaba percebendo e tendo um pouquinho mais de consciência perante essa questão que ela é presente. E as pessoas, elas podem se organizar, porque eu digo que facilita para depois do acontecido, a gente sabe que a família,
ou ela precisa entrar com um processo para abrir uma, né, quando a coisa não é bem organizada, quando não se tem papéis escritos e ditos, olha, isso é para meus filhos, isso é para... Como a gente pode entender essa prevenção, eu diria? É uma situação, como eu disse, nós afastamos, mas é uma realidade e nós precisamos nos organizar. Então, isso que tu falasse de ir organizando, porque a morte é inexorável, todos nós vamos morrer. E o quanto mais organizado nós deixarmos isso, menos traumas familiares. Porque, infelizmente, a morte, ela traz muita desavença também. Sim. Às vezes, já no próprio, logo após o funeral, as pessoas já estão discutindo. Então, quanto mais organizada essa pessoa deixar, menos litígio, menos situações familiares vão surgir. Então, uma das possibilidades que está hoje e cada vez mais se apresenta é a pessoa fazer um testamento. Ela organizar, e aí vai depender da sua situação, porque nós temos que pensar que o direito das sucessões, ele se relaciona com o direito das coisas e com o direito família. Então, não tem como nós pensarmos em sucessão sem a vida familiar dessa pessoa. Essa pessoa era casada, qual era o regime de casamento dessa pessoa? Essa pessoa não era casada, tinha um companheiro, uma companheira. Para já termos o alcance, se nós vamos ter este cônjuge superstite, que é o que sobra vivo, ou este companheiro, se ele tem direito a bens, se ele vai concorrer com os herdeiros, nós temos que saber se essa pessoa tem descendentes, porque eles são os primeiros na ordem, porque existe no direito civil ordem de vocação hereditária, que são classes de pessoas que têm privilégios familiares. Pelo fato dela ser uma relação mais próxima com a pessoa que morreu, ela vai tendo privilégios e uma classe exclui a outra. Por exemplo, se a pessoa que faleceu tem filhos, um filho ou filhos, e tem pais também, o fato de ter descendente anula o ascendente. Então, os seus pais não herdarão. Quem herda são seus filhos. Nós temos toda uma concepção em classes e com exclusões para organizar este patrimônio. Quando a pessoa que faleceu, ela tem herdeiros necessários, ela só pode dispor de 50% do seu patrimônio para testar. Os outros 50% é reserva legal. Ou seja, a ideia da nossa legislação e a própria Constituição, ela garante, no artigo 5º, inciso 30, o direito à herança, ela prevê a manutenção da família, o mínimo de subsistência para a família. Então, existe, se eu tenho descendentes ou eu tenho ascendentes, eu tenho a obrigatoriedade de 50% do meu patrimônio, eu não posso testar. Os outros 50% eu testo para quem eu quiser, inclusive para um herdeiro. Vamos imaginar que eu tenha 2 filhos. 50% do meu patrimônio é deles. E os outros 50% eu posso doar por testamento para um filho só. Os outros 50%. Esse eu tenho liberdade. No caso da pessoa não ter nem descendentes, nem ascendentes, esses herdeiros diretos necessários, ela pode doar a totalidade do seu patrimônio. Porque testar, e óbvio, doar pelo testamento, testar significa pós-morte. Então, em nada ela diminuiu o patrimônio, porque ela continua viva. Claro. Certo? Então, no momento da sua morte, ela delibera pelo menos dentro daquela concepção de quem ela quer privilegiar. E, Justina, quando tu falas em relação a fazer o testamento, tem um lado de que se a pessoa quiser mudar o testamento, se tiver a sorte de continuar vivo e resolver mudar o testamento, existe. Isso é muito importante. A pessoa tem que pensar, e às vezes a pessoa tem medo disso. Tá, mas eu vou fazer um testamento e depois eu não quero mais deixar para aquela pessoa, eu me arrependi. Testamento é ato de disposição de vontade.
É a minha vontade. É ato personalíssimo, só eu posso testar, é a minha vontade, e é gratuito. Eu não posso obrigar alguém a alguma coisa em função de um testamento, via de regra. Então, o que acontece? Eu fiz um testamento hoje. Amanhã eu me arrependi, eu posso revogar esse testamento. Eu posso instituir outros herdeiros. Sem contar que nós temos diferentes espécies de testamento, e também um instrumento jurídico que chama codicilo, que é, na verdade, para pequenos valores, para eu quero organizar funeral, eu quero deixar organizado missas, que é muito comum, claro, né? Claro. Eu quero deixar todo ano o cemitério, arrume e tal. Eu posso instituir uma pessoa, um patrimônio aí, para que ela acompanhe esta minha vida pós-mortem. Claro. Codicilo, que aí são pequenos valores. Às vezes, até deixar um anel para um afilhado, alguma coisa assim, aí é uma maneira bem mais simples de fazer. Então, a gente precisa começar a descomplicar essa história da nossa morte, porque quando se pensa que a organização ela é fundamental e para que depois as coisas possam fluir naturalmente para as pessoas que ficarem, porque, claro, a gente diz, poxa, eu consegui com tanto esforço isso, e se eu não der o devido valor, ou enfim, o que eu realmente preciso pensar em o que pode acontecer com os meus bens, então é muito bom a gente pensar em vida para dar esse destino. E pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial. A seguir nós retornamos para falar sobre como lidar com a morte. Vamos de música, Fabiano. Ando sozinho pelas ruas, nas esquinas de qualquer lugar. Vejo um menino, velho pássaro, que não se cansa de voar. Ares de uma mulher, corpo que seduz, me leva um pouco para lá. Paro e vejo uma luz, pode ser o sol, e nada poderá mudar. Te peço pra lembrar que o dia nasce e acaba. Responda quem chama, o teu abraço e mais nada. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Pessoal, no próximo dia 14 de julho estaremos realizando o quadro Ser Mulher, com a representante de Nova Bassano, Analice Antonioli. Não percam! Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho.
A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Impostos, finanças, dinheiro. Quer saber mais sobre isso? Nessa quinta-feira, sabe quem vai estar sentadinho nesse sofá? Contador e professor, eu estou falando de Renato Breitenbach, que estará aqui nesse sofá. Da minha cabeça e minha mente voa. Você não sai, não sai, não sai. Você não sai da minha cabeça e minha mente voa. Você não sai, não sai, não sai. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilha por mim? Maravilha, Fabiano, muito obrigada. Estamos de volta com o programa Algo a Mais dessa manhã, falando sobre o tema como lidar com a morte. Estou aqui com a psicóloga Letícia Bissani e também com a professora e advogada Justina Inês da Linha. E estamos falando sobre todas essas questões que são importantes, que a gente precisa pensar, a gente precisa se organizar, a gente sabe que ninguém quer morrer, e eu falei desde o início que a minha tá longe, né? A gente brinca, mas a questão de realmente, ela é algo presente e pode acontecer em pouco tempo, pode levar muito tempo para acontecer, mas quando as coisas elas estão de uma forma organizada, quando tudo foi pensado para esse momento, a gente sabe que se torna tudo mais leve. E Justina, então vamos falar um pouquinho sobre a questão de aconteceu a morte dos pais e agora nós temos heranças e a gente sabe que está todo mundo doído com essa situação porque não se esperava. Claro, a gente diz, é ordem, geralmente são os avós, os pais e depois os filhos, óbvio, né? Mas sempre tem aquela dor. A gente falou da dor do luto e isso não anula sendo ou um ou outro. Quando tem essa situação que então vamos ter que resolver, vamos ver quem que vai ficar com o quê, porque não se tem claro tudo que talvez esse casal tinha, tudo que possa ser dividido. Então, Justina, como a gente vê todo esse lado dessas famílias e por vezes também todas as confusões e complicações que acaba gerando? Exatamente. Por isso a necessidade de inventário. Porque então nós temos que pensar assim, a personalidade jurídica do ser humano inicia nascimento com vida e ela termina com a morte. Só que as consequências dessa morte geram situações jurídicas para terceiros. Então, a partir do momento que a pessoa morreu, nós vamos ter que tomar, num espaço de tempo, que é o tempo para a abertura do inventário, algumas providências, inclusive no sentido de conhecimento de bens, porque às vezes não se sabe a totalidade de bens que faz parte do patrimônio, a questão de herdeiros, a questão de reconhecimento e de dívidas também, de obrigações que essa pessoa que faleceu deixou. Então, pela lei brasileira, com a morte, a partir do momento da morte se abre a sucessão. Então, a partir do momento em que a pessoa morreu, já se abriu a sucessão para os seus herdeiros. Mas isso não é automático no sentido técnico. Nós vamos ter que fazer procedimentos para que mude a titularidade, para que aquele imóvel passe a pertencer a um herdeiro, aquele automóvel a outro. Enfim, nós vamos precisar de um procedimento. Por isso, a necessidade de inventário. Enquanto não for partilhado, quinhões, como nós dizemos, enquanto não for partilhado e cada herdeiro receba o seu quinhão de acordo, né, com a sua situação, nós temos uma massa indivisa chamada espólio.
Foi criada a figura do espólio exatamente para que não fique sem titularidade. Esse espólio vai ter um representante legal, que pode ser um administrador provisório ou um inventariante. Então, e no nosso direito isso existe até por causa das obrigações fiscais. Porque alguém vai ficar responsável por pagar tributo, alguém vai ser responsável por gerir este patrimônio até o momento da divisão. A partir daí, nós temos que inventariar. Então, este inventário, pela lei hoje, ele pode ser feito judicialmente, em algumas situações extrajudicial. Se existir acordo entre todos os herdeiros, todos estão conscientes e concordam com aquilo que está sendo estipulado. Se não houverem herdeiros incapazes ou menores e não houver testamento, pode ser feito um inventário extrajudicial, num tabelionato. Aí vão ser lavradas escrituras públicas e cada herdeiro depois registra a sua escritura. Se houver, e aí às vezes acontece, infelizmente acontece, de não haver este consenso. Não há consenso. Os herdeiros, e nós vemos de famílias numerosas, mas não faz muita diferença se são 10, 12 herdeiros como 1 ou 2. Quando não há consenso, não há consenso. E cada cabeça uma sentença, e às vezes um único advogado, ou às vezes mais que um advogado, tenta, mas não conseguimos chegar num consenso, e aí o juiz vai ter que deliberar como isso vai ser feito. Então, quando nós não tivermos acordo entre os herdeiros, ou tiver um menor, por que o inventário judicial? Exatamente pela presença do Ministério Público como guardião do interesse do incapaz. Então, se nós tivermos um menor ou um incapaz, ou ainda aquele de cujos, que é a pessoa que morreu, deixou o testamento, nós temos que fazer um inventário judicial. Aí, tramitando no fórum, aí sai uma sentença, que é o formal de partilha, que vai ser levado para os registros competentes. Então, tudo vai depender da existência ou não de menores, do acordo entre os herdeiros e da ausência de testamento. E quando nós entramos nesse lado, a gente percebe que, por vezes, as famílias elas não concordam com a situação colocada. Olha, nós temos isso, e pode ser partilhado dessa forma. E aí e quando não tem essa... não teve acordo, isso é judicial, porque nós vamos ter que atribuir valores aos bens. Então é feita avaliação de patrimônio para saber o que fica com quem. Por isso que eu disse que tem uma ligação também muito forte com o direito de família, porque nós temos que saber se existe cônjuge, se existe companheiro, se vai disputar com herdeiro, se não vai, porque nós temos toda na legislação classes, a ordem de vocação hereditária no Código Civil, que vai dizer quem herda e o que herda. Antigamente nós tínhamos as famílias, família modelo, né? Entre aspas, modelo, mas pai, mãe e filhos. Sim. E aqueles filhos eram filhos do pai e da mãe, filhos comuns. Hoje nós já temos novas constituições de famílias. Então nós temos irmãos bilaterais, nós temos irmãos unilaterais, nós temos multiplicidade de relações. Então se torna às vezes bem mais complexo em função de estabelecer o que cada um herda na proporção que herda. Por isso que a tendência é as pessoas fazerem também testamento. Só que a pandemia, e acho que aí entra bem na tua área, ela apressou isso. Porque nós pensamos, né, nós ocidentais, porque os orientais têm uma outra concepção, né, de morte. Nós não gostamos de lidar com a morte, porque a morte é o desconhecido, nós não sabemos o que tem do lado de lá, ninguém nunca voltou. Nós tratamos a morte como algo que vai acontecer, mas muito, muito distante de nós. Tanto que as pessoas têm 90 anos, 100 anos e pensam que vão continuar vivendo, não que elas não tenham, mas assim, elas não querem tratar da morte. Se falar em inventar, não, porque parece que está apressando, né? Aquela concepção, não quero mexer nisso que eu estou apressando a morte. E não é nada disso. Quanto mais a pessoa organizar, melhor vai ficar. E aí é a necessidade de sentar
e esse que às vezes é o bem complicado, é os herdeiros sentarem, entenderem a situação, entenderem que discutir é sempre o pior, que não leva a nada. Às vezes as famílias se terminam literalmente, né? Quanto crime que se dá em família por causa de um pedaço de terra, por causa da cerca. Isso é coisas que seriam tão menores, né? Perto da situação, e que as pessoas, às vezes, uma questão lá da infância, uma desavença, traz, e aquilo tumultua muito o processo. Então, às vezes, nós, advogados, principalmente os advogados de direito de família, às vezes a gente é um pouco psicólogo. A gente acaba tendo que fazer isso, apaziguar. Por isso que psicologia jurídica é uma disciplina obrigatória no curso de direito, para nós entendermos que, às vezes, assim, só de olhar, a gente sabe, vai dar problema. Como é que nós vamos chegar? Como é? Porque tem o sentimento da perda, tem os sentimentos de rancores, e isso tudo emerge de uma maneira, às vezes a pessoa não tem equilíbrio, né, para conseguir lidar com isso. Com certeza. Quando chegou ali, acabou. Desequilibrou, mas o pior é que isso é real. Isso que tu estás dizendo é muito real. As famílias, todo mundo se dava, todo mundo, festa de Natal, 1º de ano, tudo beleza. Morreu, começa. E aí nós temos os netos, às vezes tem genros, noras, e que tem que baixar a bola, às vezes, calma, não é por aí. Por isso que muitos pais reúnem os filhos e tentam ali, enquanto são vivos, dar uma organizada, porque sabe que depois da morte, infelizmente, em muitas situações dá problema, né? E aí que a gente entra naquele lado bem obscuro do luto, porque acaba que... Exato, é a questão de que quando a pessoa tá tudo bem, estamos vivendo em família, estamos todos bem, os pais procuram manter a família unida, porque sabe que talvez depois não seja mais assim. E trazendo isso para a consciência, o que é muito importante, né? Então a gente começa a parar e pensar, olha, como isso faz todo sentido. E Letícia, perante esse luto que a pessoa já está passando, porque dói, e aí já vem uma briga familiar junto, e vem toda uma situação que por vezes poderia não se esperar. Ou dizer, poxa, eu sabia que eu era mais explosiva, sabia que meu irmão também era, e a gente não conseguiu se acertar, e ainda por cima, com tudo o que está acontecendo, estamos passando por isso. Como tu vê esse lado dentro do processo do luto? Sim, esse realmente é um lado bem importante, como a Justina comentou, né? O processo tem que acontecer, né? A pessoa, a família, enfim, tem que começar essa organização, né? Dos bens, enfim, de toda a organização do patrimônio. E enquanto isso está acontecendo todo o processo de sentimento dela junto, né? Então, a pessoa muitas vezes vai explodir, não vai ter a paciência necessária, né? Porque, enfim, o sentimento ainda está muito bagunçado, né? A questão da tristeza, da saudade, né? Então, todo esse processo, né? Realmente, muitas pessoas ajudam, né? Procuram também o psicólogo nesse início, né? Do processo de luto, para poder se entender um pouquinho melhor, né, para poder saber o que fazer, né? Como eu vou lidar com a minha raiva, com a minha ansiedade, e ao mesmo tempo seguir com o processo do inventário da família, né? Conseguir ajudar minha mãe, conseguir ajudar realmente quem ficou. Né? Então, a psicoterapia se faz muito importante nesse início também, né? E quando a gente diz assim, não, mas eu sou forte, né? A gente acredita, poxa, eu nasci uma pessoa forte, nada me derruba, e não vai ser o luto que agora vai me pôr para baixo. E quais são os sintomas para pessoas que, eu digo, a gente acredita por vezes que a gente tem aquela confiança de que, não, eu vou saber lidar de uma forma, e começam a aparecer sinais, sintomas que a gente não espera que apareçam. Sim. Então, alertas para que essas pessoas possam, talvez, pensar diferente e estar procurando uma ajuda. Sim. Nós temos, né, hoje, assim, também na literatura, né, os lutos, né, os tipos de luto que a gente pode passar. O que a gente tem de luto normal, né? Então, seriam aqueles sentimentos de tristeza, de saudade, de vazio, enfim, que todas as pessoas vão ter em decorrência de qualquer tipo de perda, né? Aqui entram não só as perdas familiares, né? Um animalzinho de estimação, um trabalho, perdas financeiras também. Então, todas essas perdas trazem esse tipo de sentimento.
sentimento em diferentes intensidades, né? Tristeza, choro, enfim, ansiedade são os sintomas normalmente mais comuns que as pessoas passam, né? Dificuldade de dormir, às vezes, né? O apetite altera, ou a pessoa come demais, ou acaba perdendo, né? A vontade de comer. Então, são alguns sinais, assim, mas todos eles seriam normais, né? Seriam sinais naturais dentro de um processo de luto que a gente espera, né? Que a pessoa passe depois que perde alguém. Quando a pessoa ela, passa por um sentimento de muita tristeza, algo assim que fica muito, muito intenso, não consegue retomar as atividades dela, chora com muito mais frequência, né? Não consegue realmente enxergar que a vida tem uma continuação depois da pessoa perdida. É que a gente chama, então, que entramos num luto patológico, né? Então, num luto difícil. Aí, a recomendação, então, já seria procurar um auxílio, né? Hoje, como a pandemia mexeu muito com os nossos sentimentos, enfim, mudou muito essa dinâmica, as pessoas estão procurando muito mais cedo, né? Então, perdeu alguém, já precisa se reestruturar, já está realmente, né, sentindo uma dificuldade ou uma ansiedade que aumentou, já procura uma psicoterapia ou um psiquiatra também para dar um início nesse processo, né? E me diz uma coisa, Letícia, quando alguém, os ânimos, eles acabam aflorando pelo Sim. fato de, às vezes, a questão da divisão de bens, enfim, existem formas de trabalhar essa ansiedade, essa forma de dizer, não, eu não vou dividir, eu não vou aceitar, eu não vou... Existem formas da gente poder barrar um pouquinho essa questão que está tão forte e por vezes tão latente dentro das famílias. Para auxiliar esse sentimento, né? O que a gente normalmente recomenda quando os ânimos estão muito alterados, né? É continuar com o processo de terapia para a pessoa entender o que está ativando toda essa situação, né? Se é uma situação familiar, de repente, que foi mal resolvida, né? Então, para poder conversar com a pessoa, né? Que tem que ser acertada, né? A situação. Por exemplo, meu pai faleceu, enfim, tenho um problema com meu irmão. Vou sentar com meu irmão, vou tentar conversar para entender, né? É só essa situação que está incomodando ou tem outras coisas que a gente está trazendo junto, né? Nesse processo. Então, realmente, o autoconhecimento vai auxiliar muito, né? E a gente busca também várias outras estratégias, né? Se a pessoa sabe que está mais explosiva, mais ansiosa, então, começar algum tipo de exercício físico, né, para poder baixar a ansiedade, começar a meditação, yoga, né, algumas terapias alternativas também, para poder controlar esses sentimentos que estão aflorando um pouquinho mais, com mais intensidade, para a pessoa poder se entender melhor e levar o processo todo dessa perda de um jeitinho mais leve, né? Então, algumas alternativas a gente consegue auxiliar, mas a pessoa tem que se permitir a passar por todo esse processo, né? Que o sofrimento vai chegar, vai vir tristeza, vai vir angústia, mas ao mesmo tempo a vida tem que seguir, né? Então a gente tem que se permitir resolver essas situações também, né? Com certeza, quando tu fala sobre o autoconhecimento e saber que, sim, às vezes a gente está supervalorizando uma questão que era da infância, ou uma questão que... ou achando só formas de não deixar fluir. Então, acaba sendo bacana a gente parar, pensar, olhar para esse lado e sozinhos a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir fazer isso com consciência. Muito boa essa colocação. E agora a gente vai justamente para o lado de que, Justina, como pode impactar realmente a perda desses filhos que não entram em consenso, só para que as pessoas em casa possam ter uma noção. Poxa, é verdade, se a gente não entrar no consenso, a gente sabe que isso pode se arrastar. Eu posso estar, eu digo, passar anos, às vezes precisando daquilo, mas eu não tenho porque não se tem um consenso. E como a gente pode ver esse lado? Exato, e isso é uma questão delicada, porque não é raro, durante o processo de inventário, herdeiros acabam falecendo também. Então, aí, por representação, porque tem os herdeiros, quando nós falamos em herdeiros, volta aquela ideia da ordem da vocação hereditária. Então, num inventário, a palavra inventário já está dizendo, é inventariar, é conhecer, tirar do escuro. Então, nós vamos qualificar a pessoa que morreu, se tinha cônjuge, se tinha companheiro, enfim, regime de bens, tudo aquilo. Os filhos, os seus herdeiros, e aí, a partir, porque às vezes, fazendo um parênteses, o cônjuge é meio, metade é do cônjuge. Às vezes não, vai depender do regime de bens. Depois, os direitos que este morto tinha, então todo o seu patrimônio, e quando falamos em patrimônio, é patrimônio material e patrimônio imaterial.
porque às vezes é um artista, é uma obra, é direito de reprodução, direito de edição. Nós temos muitos bens. Por exemplo, Paulo Gustavo, aquele rapaz que a Covid, não, uma pessoa tão jovem, veio a falecer. Além do patrimônio material, ele tem o patrimônio imaterial da sua obra, os filmes. Isso gera patrimônio para os seus herdeiros, né? Então, toda a relação de bens, aí, todos. Depois, então, aí falam direitos também. Às vezes, este morto é herdeiro de um outro inventário. Então, direitos que ele também possa ter, suas dívidas. Que isso é muito importante. Porque, às vezes, as pessoas entendem assim, inventário e partilha. Nem sempre um inventário acaba em partilha. Porque, às vezes, o morto, o decujus, deve mais do que o seu patrimônio. E aí, todo o seu patrimônio vai ser absorvido pelas dívidas. Aí os herdeiros não vão receber nada. Então, por isso, o inventário é fundamental. Quando fechou o inventário, aí sobrou, passa para o partilhamento dos bens. Aí, se for um inventário judicial formal, é feito um plano de partilha com quinhões, nós chamamos, porque por enquanto não partilhou, é uma universalidade, é uma massa indivisa. Todos são herdeiros daquilo, mas ainda não se identificou, não se singularizou o que é de cada um. A partir do momento em que é feita a partilha, aí aquele patrimônio passa para o herdeiro. Então, isso realmente é um processo dolorido, porque se a pessoa que morreu era uma pessoa organizada, que se sabe todos os seus bens, sabem todas as suas dívidas, existe uma comunicação que flui entre as pessoas, se torna muito mais fácil. Mas não é raro, e às vezes não é raro, e não por maldade, porque se algum herdeiro não apareceu um bem, existiu um bem, aquele bem, aí nós tem um instituto jurídico que chama sonegado, que ocultou por vontade para tirada do acervo. Mas não é raro se descobrir patrimônio depois, e aí é feita uma sobrepartilha daquele patrimônio que sobrou. Como, às vezes, a pessoa possui bens em outro país. Aí, ou é um estrangeiro que possui bens no Brasil, o estrangeiro que possui bens no Brasil tem que ser inventariado aqui, aquele bem, independente dele ter um inventário no outro país. Então, nós vamos ter que observar muito isso, porque não é raro pessoas estrangeiras terem bens, ou a pessoa aqui no Brasil tem um bem no estrangeiro. Aí nós temos que saber como é que a lei lá naquele país. Aqui no Brasil, os bens os bens situados no Brasil têm que ser inventariados no Brasil, independente de ter havido um inventário em outro país. Então, é uma coisa delicada e entra bem. Às vezes, as pessoas precisam, e a psicologia ela é fundamental, porque tu está dividindo bens. Era nosso, agora vai ser dele, agora vai ser do outro, a casa dos pais, quem vai ficar com a casa dos avós, é muito comum. Quando as pessoas são mais idosas, eu acho que esse que foi o problema da pandemia, a família mais ou menos, a não ser que tenha uma desunião total, a família mais ou menos, isso aqui ficará para fulano, vai depender, ajeita aqui, para fazer o quinhão chegar no mesmo valor. O problema é que a pandemia, ela foi muito rápida. Então, as pessoas não tiveram tempo de pensar na morte, elas não se teve a materialização da morte, que eu acho que isso é fundamental, e a psicologia explica isso da pessoa vir no saco plástico, de não poder ter velório, dá aquela concepção de que assim, a pessoa foi. Ela volta, só que ela não volta, né? Aquele foi para voltar, nunca mais voltou. Então, a pandemia, ela apressou. Ela fez com que, além de todo o sofrimento da doença,
tu ainda tem que lidar com o pós-mortem. E aí a ajuda de psicólogo, às vezes psiquiatra, né? É fundamental. Porque nós do direito vamos até o nosso limite de conhecimento. Agora, essas ferramentas, e isso precisa de ajuda. E hoje a grande maioria das pessoas, num primeiro momento, elas precisam de ajuda psicológica, né? Elas precisam de um suporte técnico para encarar essa novidade, essa morte que de uma hora para outra surgiu. E às vezes na família é uma morte, logo na sequência outra morte, e fica muito difícil de lidar. Nós somos humanos, o sentimento, né? E aqui na nossa região, que isso é característica do italiano, né? O trabalho. O que a pessoa pensa? Trabalhar até morrer. Por que ela trabalha até morrer? Para deixar para os seus, né? Às vezes ela se priva em vida de tanta coisa. O legado foi trabalhou até morrer, deixou para os herdeiros. Às vezes ela viveu uma vida que podia ter sido tão melhor, podia ter sido tão diferente, e ela ter sido muito mais feliz, e a sua família ter sido mais feliz, se tivesse, às vezes, trabalhado menos e atentado mais para laços familiares, que às vezes esses laços são frágeis, né? Porque se pensava em dinheiro. Dinheiro, claro, é importante, mas existe o lado afetivo que depois aflora no inventário. E é exatamente a colocação que, quando se em vida se dá tanto valor para esse dinheiro, com certeza os herdeiros vão dar tanto valor para esse dinheiro. E é a questão de pensar mais nos laços familiares, que sim, o que importa é estar em família. Eu digo, como é feliz quando a gente está numa festa de final de ano, num Natal, a gente pode estar em família. E como isso é lindo. E eu digo, esse último ano nos mostrou quanto isso é precioso, porque era só em família. Só. Porque em outros anos a gente poderia estar, família, vizinhos, ou enfim, a família, o grande, né, os primos, enfim. Agora não, esse ano foi pai, mãe, filhos, algum neto, e era isso. E a gente viu o quanto bom foi da mesma forma. Então, como a gente precisa valorizar a questão dos laços familiares, para que isso também, após a morte, perdurem, porque isso é o nosso bem, é o nosso sangue, o nosso irmão aí, e aquela briga interminável faz parte do nosso sangue, e por vezes é aquela briga de ego, porque os dois são iguais. Um só representa o que o outro também é. Então, pois é, a gente está num papo bem legal. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial, e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais dessa manhã. Música, Fabiano. O preço que se paga às vezes é alto demais, é alta madrugada, já é tarde demais pra pedir perdão, pra fingir que não foi mal. E agora eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Pensei que era liberdade, mas na verdade eram as grades da prisão. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Pessoal, no próximo dia 14 de julho estaremos realizando o quadro Ser Mulher, com a representante de Nova Bassano, Analice Antonioli. Não percam!
Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. A vida me leva pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta. Depois que a noite terminar, vou deixar. Isso aí, voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã e estamos no nosso momento das considerações finais, justamente para a gente entender e fazer dar aquelas últimas palavras que sim, falando um pouquinho sobre a importância da gente pensar em como lidar com a morte, em como lidar com quem foi, e pensar também que a gente pode ir a qualquer momento e que sim, se tudo estiver de acordo, organizado, a gente vai sofrer muito. Nós ou a nossa família vai sofrer muito menos com tudo isso. E pensando em todas essas questões, e a gente vê a pandemia que a gente até pontuou no início do programa, Letícia, que foi em relação de certa forma, a gente perdeu muitas pessoas que não deram sinal que iam. Eu digo, quando a gente pensa em morte, quando é um acidente, com certeza. Mas antes, a gente pensava, não, a pessoa estava doente, a pessoa já tinha dado um sinal, a pessoa... Então, de certa forma, talvez isso já pudesse ter chego. E quando a gente vê que a pandemia veio e ela acabou levando pessoas que a gente disse, o quê? Como assim? Sim. Não tinha comorbidades, não apresentava nenhum outro problema que poderia ser mais sério. E como assim? Então, quando a gente vê essas idas, essas partidas repentinas, a questão do luto, que a gente falou desde o início, mas ela acaba sendo... Como a gente pode ver a morte nessa situação? Sim. Eu digo entender, porque às vezes a gente diz assim... Morreu, mas eu não acredito. Já faz um mês, eu não acredito. Como é que a gente vê isso? Sim, sim. Esses lutos que aconteceram, né, essas perdas em decorrência da pandemia, a gente acaba chamando dos lutos traumáticos, né?
Enfim, foram aquelas surpresas, né, realmente de pessoas que estavam bem, tinham uma saúde boa, trabalhavam a vida inteira, que nem a gente estava comentando, né, e do nada, né, as pessoas acabam falecendo. Então, realmente, esse tipo de perda, ele vai trazer um choque muito mais intenso para a pessoa, e a dificuldade de lidar com ele vai ser com certeza mais difícil, né, porque muitas vezes a pessoa não consegue fazer todo o ritual de despedida, não consegue ver a pessoa, né, não consegue, vai ver aquele caixão, mas como a gente falou, né, não sabe que a pessoa tá ali, porque não viu a pessoa ali, né, não teve toda aquela preparação da roupa, de escolher as coisas, enfim, então tudo isso acaba dificultando muito esse processo, né. Então, para as pessoas que têm esse tipo de perda, normalmente o que a gente indica, assim, né, procurem ajuda quando começam a sentir, né, que os sentimentos estão muito bagunçados, que a tristeza está muito mais intensa, e quando tem muitos sentimentos de negação, né, de que realmente não aconteceu, parece que a vida está seguindo bem e a pessoa, né, não está se permitindo a sofrer, né, por essa perda. Então, os sinaizinhos, eles começam a aparecer, mas a pessoa tem que entender que nessa hora, né, precisa se apoiar, né, às vezes não vai procurar o psicólogo, mas então procura, né, alguma ajuda familiar, né, um amigo, né, se apoia realmente em alguém que possa acolher esse sentimento que a pessoa está tendo, né, que hoje a gente sabe, né, e o luto, ele melhora conforme a gente conversa sobre, né, contar o que aconteceu, o que a pessoa fez com a gente, né, ao longo da nossa vida, conquistas que a gente teve, olhar fotos, né, enfim, trazer essas histórias, né, que é o que faz com que o sentimento da tristeza fique um pouquinho mais leve e vá se dissolvendo, né, para transformar naquela saudade que a gente precisa, né, no decorrer de todo esse processo, né? Então, é uma caminhada longa, né, Dizer que a pessoa que tem a dor que faz parte. Exato. Ela faz parte junto com as lembranças, ela faz parte. Sim. E quanto mais a gente puder pôr para fora, então, é mais importante. Que chorar faz parte. E quanto mais, então, seja, se é para liberar aquela angústia, dor, que seja, né? Sim. Que bacana ouvir isso, porque às vezes a gente diz, não vou ficar chorando, senão vão dizer que eu sou coitadinho pra cá e pra lá, né? Só que a gente sabe como é, porque tem a história que também, pelo amor de Deus, chorar na frente dos outros, ou enfim, e a gente sabe que não é fácil e que precisa, então, que bacana ouvir isso e dizer, não, se vier, você chora, se precisar, se doer, dói, a gente sabe como é que é, e falar sobre ajuda para pôr para fora. O sentimento. Bacana. Muito bem, Letícia. Muito obrigada. Imagina. E agora, aqueles recados especiais de alguém que trabalha diretamente com esse público, que está ali atendendo famílias e sabe de todas aquelas situações que podem vir a acontecer. O que podemos pontuar assim para deixar aquele alerta para o pessoal? Bem, eu só quero fazer uma complementação com à fala certeza. da Letícia. É muito importante isso, chorar. E eu ouvi, quando a minha mãe faleceu, e como esse período de luto, e uma pessoa me disse uma coisa tão profunda que eu guardei e eu levo isso para a vida. Disse assim, mas tem que chorar. Feliz é de quem tem por quem chorar. Porque tem gente que não tem por quem chorar. Ninguém. Então, isso, essa tristeza, mas eu estou triste porque tinha alguém que eu amava, que era importante para mim. E isso é o segredo da vida, né? Essa continuidade. Então, a gente tem que olhar para a vida e para a morte com a ideia de humanidade, né? É o ser humano. As pessoas se preparam, tu estás grávida, né? Tu te prepara 9 meses e toda uma preparação para uma criança vir ao mundo. A vida, nós nos preparamos para a vida e nós fugimos da morte. Nós, depois desta vida, nós buscamos ignorar a ideia e que nós sabemos desde o momento que nós nascemos que a única certeza é que nós vamos morrer. E o segredo é não saber quando, né? Então, a pessoa, ela tem que ter isso de que ela não está apressando nada, ela não está chamando nada, mas ela tem que ter um mínimo de organização na sua vida de facilitar, de evitar problemas, de evitar questões familiares, e tem muitas pessoas que são extremamente individualistas e materialistas. O dinheiro é meu, a conta é minha, o patrimônio é meu, ninguém precisa saber. E aí a pessoa morre e se fica tateando para descobrir quantos herdeiros que descobrem bens muito depois, porque encontrou um documento e tal, e era um bem, tem que fazer uma sobrepartilha. Isso ainda é real.
isso ainda existe. A nossa região, bastante machista, né? A sociedade patriarcal. Então, ainda tem a ideia, assim, muitos fecha na pessoa. E não pode ser assim. Pelo menos algumas pessoas devem saber para saber como conduzir no momento de uma falta. Então, a organização, a confiança em pelo menos alguém de que saiba, e o quanto mais possível, essa pessoa fazer da maneira mais calma. E se ela quiser privilegiar alguém, se ela quiser, faz um testamento, quer dizer, organiza. Às vezes nós temos amigos ou temos um afilhado ou alguém que a gente gosta tanto quanto, às vezes até mais, e que no momento de uma morte vai ficar afastado do patrimônio, porque não é nosso herdeiro. E nós podemos privilegiar. Então, é uma questão de sentar, pensar na morte como algo infalível e organização. Por isso, a necessidade de um advogado, porque tanto no inventário judicial como no inventário extrajudicial é necessária a presença do advogado como o lado técnico. Como tem o lado psicológico, que tem que ser muito bem lidado, precisa o lado técnico, a presença do advogado. Mas eu penso que pós-pandemia as pessoas vão começar a pensar de uma maneira um pouco diferente, porque se foi pego muito desprevenido. Foi muito. Então, a tendência é que as pessoas vejam a morte e encarem ela de frente. Porque é assim, eu morri, deu problema, é dos outros, né? A pessoa morreu, ela libertou os seus problemas e deixou para quem vem depois, se vire, né? E não, a gente tem obrigação, na verdade, de deixar organizado para facilitar a vida e a vida fluir de uma maneira melhor, sem tantos atritos, porque se nós pensarmos, a grande maioria dos atritos é o viver em sociedade. Onde surge o primeiro atrito? Na família. Os crimes nas famílias. Sim. Quantos familiares se matam por desavença em hora de herança? Como isso aflora. Então, as pessoas têm que pensar que nós temos que aprender a viver de uma maneira diferente. E a música, há pouco tinha uma frase que às vezes não dá tempo para pedir perdão. E eu acho que esse nós temos que pensar que às vezes não dá tempo. Não existe o amanhã. E a gente tem que viver aqui da melhor maneira possível e organizar da melhor maneira possível. Com certeza. E manter aqueles laços familiares que tanto se talvez primou antes de falecer, se primava pela família e tudo mais. Eu digo, pelo menos assim, mantém, sabe que às vezes é como tu disseste, às vezes não é porque tem 10, 2 não estando no consenso já é o suficiente para que as coisas não andem de acordo. Então, sim, é bacana. Pessoal, eu gostaria de dar o espaço para vocês fazerem as suas considerações finais para essa manhã. Então, muito obrigada, Letícia, por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, né, de poder compartilhar um pouquinho, né? É um assunto que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre, né? Porque são tantas coisas, assim, que a gente pode observar e ajudar também as pessoas, né, no meio desses sentimentos tão confusos que a gente acaba passando quando perde alguém, né? Mas acho que o que fica, né, dessa nossa conversa, que é o mais importante, é o que a gente aprendeu ao longo da pandemia, né, de estreitar os laços com a nossa família, de saber que muitas vezes sim tem desavenças, tem brigas, né? As pessoas não conseguem se entender, mas não vai ficar, não vai ser isso que vai ficar, né? Então, o que eu hoje também trabalho muito no meu consultório, não só com as pessoas que perdem alguém, né, mas com todas as pessoas que procuram esse auxílio, é de que a gente precisa, né, se estreitar com a nossa família, aqueles laços que a gente às vezes perde e aproveitar a vida agora, né? Aproveitar o que a gente tem de oportunidade, cuidar um do outro, né? Oferecer carinho, oferecer escuta, brigar e puxar também ali a orelha quando precisa, mas principalmente ficar junto de quem a gente gosta, né? Daqui a pouco a gente não vai ter essa oportunidade, então a gente tem que aproveitar, né, o que a gente tem hoje com essas pessoas que a gente gosta tanto, né? E a psicoterapia está aí para ajudar esse processo todo, né? De entender que muitas vezes a gente tem que deixar o nosso ego de lado, deixar um pouquinho do nosso orgulho de lado para poder conviver com quem a gente realmente ama, né?
Com certeza, estreitar laços, porque a gente Isso aí. sempre fala, irmão briga, né, desde briga. criança. Mas eu digo, mas a gente sabe que a gente não passa depois meio-dia sem se Sim. falar, geralmente, os irmãos, né, na sua grande maioria. Então eu digo, espero que isso continue, Claro. tendo essa visão e tendo esse lado desse auxílio e te fazer ajudar a continuar com essa visão depois, também facilita para todos. Muito obrigada, Eu que Letícia. agradeço. E Justina, muito obrigada pelo papo dessa manhã. Muito obrigada pelo convite, muito interessante. E é muito importante nós desmistificarmos a morte, né? Faço minhas palavras da Letícia. Eu acho que antes de chegar no advogado, tem todas essas questões para serem resolvidas, porque a nossa função é uma função bastante técnica. Nós vamos lidar com a lei e organizar, né, essa transmissão de bens e quitação de dívidas, enfim, organizar esse pós-mortem, né? Mas que, às vezes, nós, como eu disse, temos que acabar dando uma de psicólogo pela questão familiar. Então, tudo passa por aquilo, a conversa, o ambiente familiar, o entender que nós não somos só dinheiro, nós não somos só patrimônio, nós somos pessoas e é o que nós vamos levar daqui. Então, o advogado, ele é um profissional técnico para resolver questões legais. Mas junto com essas questões legais, tem questões humanas que elas precisam também ser resolvidas, porque elas impactam diretamente na situação. E por isso nós temos inventários com 30, 40 anos tramitando, e as pessoas vão falecendo, os herdeiros, e vão sucedendo, e quanto mais gente entra, maior é a desavença. Então, é isso de nós entendermos que a vida também tem que ser simplificada. E esse simplificar significa não fugir da morte, porque ela está aí. E nós nos organizarmos da melhor maneira possível. E a paz, né? Essa ideia de família. Acho que a pandemia veio para mostrar que realmente nós somos mais do que bens. Nós somos pessoas, né? E pessoas precisam de pessoas e precisam viver em paz, né? Muito bem colocado, muito bonito de ouvir. E a gente, sim, entende toda essa situação e diz, poxa, alguém que está brigando há tanto tempo por bens, dizer 20, 30 anos, chegou a falecer, não usufruiu. E tudo pela mesquinharia, eu digo às vezes, porque, claro, existem coisas que tem um tempo para desenrolar, existem documentos, existem outras questões também que podem intervir na questão de também essa partilha. Mas às vezes as pessoas brigarem por pequenas coisas, que é só para atrasar tudo, é só para dizer, e no final pode acontecer algo assim, é muito triste e talvez possa servir como lição para quem fica também. Sim, né? Isso é bacana. Então, muito obrigada, Justina. Falaste muito bem e sim, acredito que tenha esclarecido muito ao pessoal de casa. Eu sempre aprendo muito aqui no programa, porque a gente traz temas, mas junto com os temas, grandes profissionais que podem vir falar com clareza, de uma forma leve, que a gente possa ter a compreensão. Então, muito obrigada. E, Fabiano, mais uma manhã aqui comigo. Mais uma manhã, estou super feliz de estar aqui. E que bom que eu revi a prof. Justina. Eu achei que era ele, mas eu fiquei em dúvida por causa da máscara. Eu não sei se ela lembra, enfim, claro que sim. Mas foi ótimo tê-la aqui, ouvir o assunto, né? Como tu disseste muito bem, a gente fica super feliz de ter esses temas e ter os profissionais com procedência para falar, né? Para falar com procedência sobre os assuntos é sempre muito importante. E eu queria agradecer, na quinta-feira passada eu toquei no Boteco do Bode, no sábado à noite eu toquei no Bar Zeppelin, as duas casas em Veranópolis, foi tudo muito legal, muito bacana, muito organizado. Eu estou vendo que está tendo um respeito, né, do pessoal dos bares, dos pubs, dos restaurantes, tendo um respeito com as pessoas, né, com o ser humano diretamente falando, porque está tudo organizadinho, está longe, está, entre aspas, seguro. Seguro a gente sabe que ninguém está, mas a gente vê que eles estão prezando pela saúde pública. E, mais do que isso, estão nos chamando para trabalhar, a gente fica super feliz.
No domingo eu fiz uma live, participei de uma live juntamente com os cantadores lá no Delta Som e Luz, na segunda live Serra Gaúcha. Foi um sucesso, transmitido pela Conecta Mais TV. A gente teve aí milhares de acessos, a gente ficou super feliz. E a gente só tem a agradecer, agradeço esse espaço e até quinta-feira. É isso aí, Fabiano. Muito obrigada. E agradeço a todos que nos acompanharam nessa manhã. Mais um programa Algo a Mais. Convido para que fiquem assistindo o Expresso Meio-Dia, que a seguir o Thiago Zilli comandará. E hoje nós temos Hora Bolas às 21 horas. Então, pessoal, fiquem com a programação da Conecta Mais. E eu vejo a todos amanhã às 10h30. Até mais. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.